Um jovem rapaz treinou por 300 anos na tentativa de atingir o reino da eternidade, porém ele acabou abrindo um corredor espaço-tempo e retornou para a Terra quando tinha apenas 17 anos. Mas o que ele não esperava era que os papéis nesse mundo eram completamente invertidos. As mulheres agiam como homens e os homens agiam como as mulheres, e agora ele estava decidido a mudar isso de uma vez por todas. O nome do manhwa sempre está na descrição do vídeo, e caso eu lembre eu vou colocar o nome também no comentário fixado. A história começa com o nosso protagonista acordando de repente em um novo mundo, e percebe que algo de errado não estava muito certo por ali, já que tinha uma bela donzela em sua frente. Quando ele percebe de fato a situação em que estava, começa a se perguntar onde é que de fato ele foi parar, e salta da cama sem pensar duas vezes para poder tentar fugir dali. Só acho que dava para ele se aproveitar um pouco mais pelo menos. Nosso protagonista finalmente começa a se lembrar do que aconteceu por ele ter ido parar ali, e temos uma visão das memórias dele, onde há 300 anos ele entrou acidentalmente no mundo das fadas, e depois disso ele começou sua viagem de cultivo. Nesses 300 anos ele trabalhou muito para se tornar um mestre da espada, até que chegou o momento em que ele finalmente tinha chegado no seu objetivo, ou quase isso, já que ele não alcançou o reino da eternidade e acabou abrindo uma fenda no espaço-tempo, voltando para o passado na Terra quando ele tinha apenas 17 anos. O problema que ele estava pensando era quem era aquela mulher e o que ela estava querendo fazer, e ele por fim decide pegar suas coisas e ir embora. Eu não tô acreditando que temos mais um protagonista que gosta de fugir de mulher. Eu espero que não. Ela então decide se apresentar e seu nome é Yi Shen-Shi, e para ela só o fato de ele ver ela já era uma bênção para ele. A autoestima dessa já estava excessivamente em dia. O prota, que até agora não sabemos o nome, simplesmente ignorou o que ela disse e virou as costas para a bela donzela, mas ela não gostou muito disso e acabou segurando, deixando o coitado impressionado com tamanha força para uma donzela. Ele acidentalmente começou a ativar sua habilidade para poder se defender, porém logo percebe que seu corpo atual não tinha energia suficiente para isso, e aproveita a abertura que tinha conseguido criar para pegar seu uniforme e fugir dali. O que ele não esperava era que isso atrairia ainda mais a atenção dela. O prota finalmente conseguiu chegar em um local com o céu aberto para o seu alívio, ou não, e ele não via a hora de poder rever seus pais e seu irmão, mas de repente ele percebe um casal ao seu lado, e quando o jovem rapaz estava fazendo o papel afeminado, ele descobre que tudo naquele mundo estava realmente invertido. Afinal, eram as mulheres quem pegavam pesado ao invés dos homens, ou seja, as mulheres faziam papéis e tinham atitudes de homem, e os homens de mulheres. Depois desse choque de realidade, ele decidiu estudar um pouco sobre o porquê isso tudo estava acontecendo, e descobre que antigamente ocorreu um desastre que mudou as condições físicas das mulheres e as deixou mais inteligentes e fortes, e uma mulher criou um tal de confucionismo, que é tipo uma doutrina onde os homens são menos respeitados do que as mulheres, e naquele mundo era super normal que uma mulher perseguisse um homem. Depois dessa pesquisa um tanto quanto desagradável, ele começou a achar isso simplesmente ridículo. Certa vez um velho sábio me disse que as mulheres iriam dominar o mundo um dia, e pelo visto nesse manhwa isso já aconteceu. Ao chegar em casa ele acaba encontrando com seu pai, que por enquanto aparentemente estava tudo normal. Como já fazia mais de 300 anos que ele não o via, o prota não consegue controlar sua emoção e dá um belo abraço em seu velho, o que é super normal. Nada de errado até aqui. Até que o velho percebe que ele estava com um cheiro de perfume feminino e começa a falar um monte de baboseira dizendo que era perigoso para um garoto como ele sair, e ainda mostra uma manchete de jornal onde o garoto acabou sofrendo nas mãos de uma garota em um vídeo que foi parar na internet. A irmã dele era uma completa decepção pelo visto, já que ficava apenas trancada no quarto o dia inteiro jogando, porém ele ainda tinha esperança em seu filho. Se não fosse por esse jeitão dele, eu acho que seria mais normal de ouvir algo assim. Depois ele fala para seu pai não se preocupar com ele e pergunta onde sua mãe estava, e ele responde que ela ainda estava no trabalho, já que os negócios da família não estavam indo muito bem e ela estava em uma reunião para poder tentar melhorar as coisas. O prota então decide chamar sua irmã para poder jantar, afinal estava na hora do rango, porém quando ele chega no quarto dela percebe que tinha alguma coisa estranha por ali, já que ela estava jogando joguinhos bem educativos, só que não, fazendo nossa prota pensar que estava em algum tipo de pesadelo. Em seguida, sua irmã finalmente aparece, feliz da vida pelo visto, e quando ele pergunta que tipo de conteúdo educativo era aquele que ela estava consumindo, ela enfim dá suas explicações, que eu sinceramente não consegui encontrar um meio de falar o que era, mas no final ela acabou falando que aquele tipo de coisa não era para garotos como ele. Mais tarde, ela aparece toda arrumada pedindo uma grana para seu pai para poder sair um pouco e se divertir com suas amigas, e pelo visto seu pai não gostou nada desse tipo de atitude, porém ainda assim ele dá um pouco de dinheiro para que ela pudesse sair, dando um sermão nela e dizendo que ela deveria ser igual ao irmão dela e estudar para melhorar de vida. Ela então se despede, seu pai fala para que ela não gastasse tudo, já que sua mãe não estava cagando dinheiro. Seguido dessa cena, nosso protagonista pergunta se estava tudo bem mesmo deixar ela ir, mas o velhote responde que não poderia fazer nada já que ela era uma mulher e não poderia prendê-la. Afinal, ela tinha que sair para trabalhar e ter sua independência e coisas do tipo. Se pelo menos ela fizesse isso, tava bom, né? Fazendo ele perceber que de fato aquele mundo estava completamente de cabeça para baixo. Sua mãe, chamada Shu Chanan, chega finalmente depois de um dia cansativo em seu trabalho, e claramente ele a recebe com um grande abraço devido à saudade que sentia de sua mãe. Pelo visto, essa não era uma atitude muito comum da parte dele, já que ela pensou que ele estava querendo dinheiro, e assim dá uma graninha para ele também. Porém, nosso protagonista devolve a grana dizendo que não precisava disso, e ela diz que mesmo que sua
sua família estivesse passando por um momento difícil, ela não deixaria isso afetar o desempenho acadêmico dele. Quando nosso prota vê a forma que seu pai estava agindo, ele pensa consigo mesmo que o mundo estivesse de cabeça para baixo, ver os pais dele dessa forma era inaceitável, chegando até mesmo a colocar para fora o que ele tinha ingerido no jantar, e decide sair para ir ao seu quarto. Chegando lá, ele percebe que estava com uma decoração feminina, o que claramente foi contra os gostos dele, e enquanto se olhava no espelho, ele percebe que tinha dezenas de milhões de mulheres que continuavam solteiras no país, e com um rosto belo como o dele, ele era um bom partido para um monte de mulheres por ali. Ao abrir a gaveta de sua mesa de estudo, estava completamente lotada com cartas de amor para ele, nos mostrando que ele era o mais cobiçado pelo colégio. Após isso, ele decide cultivar para poder fugir daquele mundo o mais rápido possível, e enquanto meditava em seu cultivo, percebe que a aura daquele mundo era completamente rica, e depois de cultivar um pouco, seus 5 sentidos se aguçaram, e ele recebe uma ligação de sua irmã repentinamente, que pelo visto tinha se metido em encrenca e agora estava com um problema pesado para resolver. Ele então pergunta o que aconteceu, e ela passa algumas instruções para ele sobre uma bolsa preta e onde ela estava, para que ele pudesse levar até ela, e a líder das garotas diz que se ele quisesse ver sua irmã com vida ainda, era para ele levar essa bolsa para ela. E quando o protagonista faz uma cara desse tipo, já dá para perceber que agora o negócio vai ficar sério. Ele parte para poder resgatar a sua irmã, jurando que não deixaria ninguém se meter com sua família. Chegando lá, ele joga a bolsa em cima da mesa e exige que eles libertassem sua irmã, e a líder delas ficou interessada no protagonista, já que ele parecia mais bonito pessoalmente do que por foto, e pergunta qual era a sua idade, mas ele responde educadamente dizendo que não interessava a ela. A garota então checa o dinheiro para ver se a irmã do prota não tinha roubado nada, mas pelo visto ela sequer sabia que tinha dinheiro dentro daquela bolsa, deixando nosso protagonista com um pouco de receio, se perguntando como é que ela se meteu em uma encrenca desse tamanho. Sua irmã então diz que ela não sabia que tinha dinheiro na bolsa e apenas guardou porque outra garota pediu para que ela guardasse por um tempo. E finalmente a líder das garotas, que era chamada de Irmã Zou, decide deixá-la ir embora, porém somente ela, já que gostaria que seu irmão ficasse ali para fazer companhia a elas. Mas sua irmã não gostou nada disso e decide proteger seu irmão, pedindo para que ela o deixasse ir. E Zou então diz que para ele ir embora, ela deveria ficar no lugar dele, e a irmã dele então decide se sacrificar para que seu irmão pudesse voltar para casa em segurança, dizendo para ele ir primeiro e depois o alcançaria, e que ali não era seguro para um homem estar por lá. Ao subestimar nosso protagonista, ele não gostou muito disso, e pergunta se ela pensava que ele não tinha moral para ela estar fazendo aquilo, e decide tirar satisfação com a líder delas, e como se não bastasse, ele ainda dá um belo tapa na face da garota, e quando ela parte para cima dele, uma onda de choque acontece com o impacto de seus punhos, e ele começa a ficar empolgado já que as mulheres daquele mundo tinham um enorme poder. Ela ordena para que as garotas partissem para cima dele também, porém mal ela sabia que todas as garotas seriam facilmente derrotadas uma após a outra sem dificuldade alguma. Não contente com a situação, ela saca uma arma para poder ameaçar os irmãos, e quando nosso protagonista iria tomar as rédeas da situação, a garota de antes aparece repentinamente, se perguntando por que não a chamaram para a festa. Em seguida, ela o chama por Shu Qin, e por enquanto vamos chamá-lo assim mesmo. Ele pergunta o que ela estava fazendo ali, e descobrimos que aquele lugar que eles estavam na verdade pertencia a ela. Quando a bela donzela fala pra gangster ir embora, ela acabou retrucando de uma forma que não deveria, e Shen-Shi ordena suas guarda-costas que a colocassem em seu devido lugar. Após uma parte da confusão estar resolvida, ela fala que esse foi o presente dela para Shu, que é nosso protagonista. Em certo momento, ele pergunta se ela estava sendo amável com ele, e ela diz que sim, afinal, ele era o primeiro cara que se atrevia a falar com ela daquela maneira, ao contrário dos outros homens. Ela então tinha se decidido a tornar o protagonista seu 36º namorado. No entanto, rapidamente ele recusa essa oferta, até porque ele não tinha nascido para ser segunda opção de ninguém. A bela donzela então diz que um jovem garoto com um corpinho franzino como o dele passaria por maus bocados lá fora, e ele pergunta se ela se atreveria a comparar a força dela com a dele. Sua irmã, que não gostou nada da ousadia do nosso protagonista, ficou perguntando como ele era capaz de se comparar com uma mulher tão forte como ela, e agora sim a irmã dele o chama pelo seu nome real, que é Shao Qin. Agora sim, tá tudo certo. Xiao então lança um desafio para a bela donzela, onde se ele ganhasse ela não iria mais incomodá-lo, mas se ele perdesse ele se tornaria namorado dela, e ela acaba aceitando sua condição. Ambos começam a se preparar para fazer um tipo diferente de queda de braço, para ver qual deles era o mais forte, e no início ele percebeu que a força das mulheres daquele mundo estava em um nível completamente absurdo, porém como ele não ficava para trás, ele rapidamente consegue virar o jogo e ganhar aquela competição de uma vez por todas. Quando ele estava voltando para casa com sua irmã, algumas pessoas estavam impressionadas com a força de Xiao, mas aparentemente a guria, que eu já esqueci o nome, não gostou nada daqueles comentários, e diz que apesar de ele ter surpreendido ela ainda não desistiria e a oferta dela continuaria de pé, portanto bastava ele dizer sim e ele se tornaria o marido dela. Porém ele revida dizendo que os homens não precisavam estar colados nas mulheres, e tinham mãos e pernas para poderem traçar o próprio caminho, deixando algumas pessoas daquele local meio abismadas com a resposta dele, inclusive os 2 franguinhos que estão ali atrás. Shen-Shi então fala que desde a antiguidade as mulheres são os pilares daquele mundo, e são elas quem tomam as rédeas por ali, porém Xiao estava literalmente cagando e
andando pra toda aquela baboseira, e se pronuncia mais uma vez tentando defender sua teoria de como tudo realmente deveria ser, onde descansar no colo de uma linda mulher, trabalhar e ser recompensado, era isso que o homem de verdade fazia, e por fim ele se retira com sua irmã. Enquanto voltavam para casa, ela pergunta se ele não iria contar o que aconteceu para seus pais, porém ele diz que com certeza iria contar sobre essa treta que aconteceu recentemente. Sua irmã então começa a perguntar desde quando ele tinha se tornado tão forte, e se ele não poderia se casar com Shen-Shi no futuro, já que ela era herdeira de uma família muito importante. Entretanto, isso acabou deixando o protagonista revoltado e fez sua irmã se calar em questão de poucos segundos. Já em sua casa, ele tentava meditar novamente para elevar o seu cultivo, já que ele precisava aguçar os outros sentidos também, e pensa que sua irmã desse mundo era bem pior do que sua irmã no seu mundo original. No dia seguinte, Xiao decidiu voltar a frequentar o colégio, porém percebe a presença de um ser meio afeminado se aproximando dele, e quando o jovem de fato chega perto do nosso protagonista, ele rapidamente dá um jeito de largar a mão da garotinha disfarçada de homem, e inventa uma desculpa para poder fugir dali logo. Na sala de aula, uma garota chamada Sonja pergunta se ele estava bem, se mostrando preocupada com ele, e agora eu fiquei um pouco confuso, já que ela o chamava de Shu, mas a irmã dele o chamava de Xiao. Nesse caso eu vou continuar com Xiao mesmo. Ele diz que estava tudo bem, e apenas estava com uma fome que não cabia dentro de si. A garota tímida até tenta oferecer algo para ele comer, porém uma gorila chega em seguida abraçando o prota e jogando a guria para longe, o que acabou sendo uma péssima ideia, já que nosso protagonista acabou dando um belo de um soco nela, a lançando para longe, quase fazendo com que ela fosse nocauteada. Quando a chimpanzé estava prestes a revidar, um garoto chamado Yin Mao, que era irmão de Shen-Shi, aparece impedindo que aquela luta continuasse, e rapidamente ele coloca Mico-Leão Dourado para correr dali. Em seguida, o jovem garoto diz que precisava falar com Xiao, e agora em um local mais privativo ele pede desculpas pelo que aconteceu com ele no dia anterior, já que foi sua irmã que tinha feito ele passar por todo aquele constrangimento anteriormente, e o prota diz para ele esquecer o que aconteceu, já que não ligava muito para isso. Saindo da escola, um carro misterioso para exatamente ao seu lado, e ao olhar para ver quem era, percebe que Shen-Shi estava dentro dele, pedindo para que ele entrasse no veículo. Porém, como Xiao desconfia até mesmo da própria sombra, ele pergunta o porquê ele deveria fazer isso, além de pensar também no porquê de ela estar seguindo ele. E ela disse que era referente à família dele, e ele sabia do que ela estava falando. E por fim, ele acaba aceitando entrar no carro da bela donzela, dizendo que ela cometeu um grande erro ao se meter com a família dele. Ele então pergunta se deveria considerar aquilo como uma ameaça, e de repente ele toma uma atitude que sinceramente me surpreendeu, e diz que ela deveria entender as consequências se é que ela se atrevia a ameaçá-lo realmente. Logo ela então diz que na verdade aquilo não era uma ameaça, e sim poderia ajudar a irmã dele e a mãe dele, já que sabia que a empresa tinha tido problemas ultimamente, fazendo ele pensar que ela estava com pena dele. Porém não era nada disso, mas ainda assim ela disse que iria atrás dele abertamente, e que no início eles poderiam começar como amigos mesmo. Dessa forma ela se ocuparia dos problemas dos negócios dos pais dele, e ele aceita a oferta dela numa boa e eles partem dali para algum lugar que ainda não foi revelado. Em certo momento, Shen-Shi pergunta a ele se praticava algum tipo de artes marciais antigas, mas ele responde que não. Ela sabia que ele tinha mentido sobre sua força, já que não era como a maioria dos homens, e ela revela também que chegou até mesmo pesquisar um pouco mais sobre ele, porém não conseguiu encontrar nada. De repente, o caminhão acabou se chocando contra o carro que eles estavam, e se não fosse pelo nosso protagonista, a guria agora estaria em uma situação hospitalar facilmente. Xiao então assegura em seus braços para que eles pudessem sair do veículo, antes que a situação piorasse ainda mais, e vemos que ele estava gravemente ferido e Shen-Shi sugere para que eles fossem a um hospital logo. Quando ele diz que isso ainda não tinha terminado, algumas garotas de uma gangue aparecem querendo encrenca com Xiao e a bela donzela. Continuamos com a filha da tia de Shen-Shi se preparando para poder enfrentar o nosso protagonista no combate no 1 contra 1, até que a garota lança a seguinte proposta para ele, dizendo que se ela ganhasse ele sairia com ela. Na verdade a proposta dela foi outra, mas como sempre eu não posso dizer abertamente para vocês. Com essa proposta de Mei-Er, que é a oponente de Shu, Shen-Shi pelo visto não gostou muito desse acordo, mas ele logo acalma e decide iniciar logo a batalha entre eles. Mei-Er não perde tempo e parte para cima dele, mas ele consegue se defender facilmente, percebendo que na verdade aquela proposta foi apenas para poder distraí-lo. Em seguida, ele revida com um belo soco em sua barriga, finalizando rapidamente a luta entre eles, mas não sem antes arremessar a garota para longe. A titia então diz que Shen-Shi estava levando o animal para casa, mas na real quem buscou briga primeiro foi ela. É aquele ditado, não se mexe com quem tá quieto. O prota então diz para ela correr para um hospital, já que não garantia que a guria não tinha feridas internas, e eles finalmente partem para poder ir até onde a mãe dela estava. Chegando lá dentro, eles encontram com outra tia de Shen-Shi, mas essa era boazinha, literalmente, quer dizer, bom, vocês entenderam. Acho melhor eu me calar porque já tá ficando feio. A tia dela recebe com um grande abraço, feliz por ela ter chego em segurança em casa, e quando a bela donzela pergunta onde estava sua mãe, sua tia responde dizendo que ela estava com uma ferida grave, tava quase falecendo, mas estava bem, faz todo sentido. Depois nosso prota pede para poder ver ela, já que dependendo da situação ele seria capaz de ajudar a mãe dela a se recuperar, mas claramente a tia dela iria perguntar quem era o cara, já que do nada ela apareceu logo com um homem dentro de casa, e Shu apenas diz que ela poderia confiar nele. Quando Shen-Shi diz que se não fosse por ele, ela provavelmente não estaria ali para contar a história,
eles conseguiram finalmente entrar no quarto onde a mãe dela estava descansando, e dessa vez era a mãe dela que queria saber quem era o desmilinguido que estava por ali. E dessa vez ele se apresenta como um médico, dizendo que Shen-Shi tinha confiado ela aos seus cuidados. Em seguida, a senhora da família gostaria de falar com sua filha sós um pouco, e com isso, Shu é acompanhado para fora ao lado da bela tia de Shen-Shi. Vemos então ela falando para sua mãe que ele era uma pessoa incrível, novamente falando o que aconteceu mais cedo também, deixando sua mãe completamente impressionada, já que ele era o primeiro homem de fato que ela tinha uma opinião diferenciada. Quando ele volta para o quarto da mãe de Shen-Shi, ele diz que o ataque que a mãe dela recebeu poderia ser um golpe de energia prejudicial, portanto eles tinham que tratar dos ferimentos logo antes que a situação dela piorasse, e ela pede para que sua filha se retirasse para que ela pudesse falar com ele em particular. Ao ficarem sozinhos finalmente, ela pergunta se ele tinha sido enviado da família Lee, e quais eram as intenções dele com sua filha. Só lembrando, a família Lee é aquela que provavelmente organizou o ataque contra a mãe de Shen-Shi, e ele responde dizendo que na real era para ela perguntar os interesses da filha dela nele, e se não fosse por ele, sua preciosa princesa estaria morta nesse exato momento. Após acreditar na história que ele tinha contado, ela decide mostrar a ele o local em que ela tinha sido atacada, e o prota percebe que algo de errado não estava certo, e a ferida dela era muito pior do que ele tinha pensado. Sendo assim, ela só era capaz de resistir a essa ferida por enquanto, porém logo os órgãos internos dela seriam completamente destruídos se eles não cuidassem logo do ferimento. Depois disso, ele tenta começar a extrair energia maligna de dentro da mãe dela, e pela carinha dela, eu acho que ele conseguiu extrair algo além disso também, mas deixa em off, vamos pegar leve senão dá ruim pra mim. Com isso, ele conseguiu se fortalecer um pouco também, mas com seu nível atual ele poderia extrair apenas um pouco de energia. Em seguida, ela o agradece já que se sentia muito melhor do que antes, e pergunta se tinha algum jeito de agradecê-lo melhor, mas o prota perde a chance e diz que Shen-Shi era amiga dele, portanto pensou que deveria fazer isso em consideração a ela, mas pelo jeitinho dela, claramente ela não acreditava que aquilo era apenas uma simples amizade. Do lado de fora da mansão, ela o elogia por seus feitos, pois não pensava que ele seria capaz de fazer isso, e em seguida dá um abraço nele pedindo para que ele não fosse embora, já que tinha uma recompensa para ele em sua casa. Calma, filha, calma, vai com calma, vem com calma que o tio tá voltando agora. Que isso, meu irmão, que baixaria é essa? Conteúdos educativos logo no início, aí não dá, ou talvez dá. Bom, enfim, pra fugir do chá que ela queria dar a ele inventa a desculpa de que tinha que ir embora, já que se seus pais descobrissem eles iriam ficar malucos, e logo ele se retira educadamente da presença da bela donzela, que eu ainda não sei se eu vou chamar de divina dama, mas por enquanto não. Já dentro do carro, ele percebe que aquela energia negra era algum tipo de maldição, e atualmente ele não era capaz de erradicá-la com seu nível de poder, apesar de no mundo das fadas existir um elixir que era capaz de lidar com aquilo, e começa a se perguntar se naquele mundo tinha alguém que era capaz de fazer algo similar ao elixir no mundo das fadas. Eu não sei se a pronúncia é realmente essa, mas se eu estiver errado, por favor, me corrijam. No colégio, ele vê algumas garotas/garotos vibrando com uma garota chamada Tan Zinyan, e aparentemente ela era uma garota bem atlética, e digamos que, bem, a saúde dela estava em dia, e coloque em dia nisso. Nesse momento, descobrimos que ela na verdade era a primeira namorada dele no preparatório, mas no outro mundo. Ao ver a gritaria que as florzinhas estavam fazendo, ele decide se retirar daquele local, já que as coisas eram bem diferentes naquele mundo e eles não se conheciam realmente, portanto não queria incomodá-la. Mas o que ele não esperava era que antes de ele sair, ela o chama, perguntando se eles já não tinham se visto antes. Ele responde que eles iam à mesma escola, então era provável que talvez tenha sido isso, porém ela não queria se referir a isso, e ele percebe que ela era igual a garota do outro mundo, sempre investigando ele. Em seguida ela pergunta se ele queria jogar basquete, e até mesmo ensinaria a ele se necessário, mas como nosso protagonista era quem dava aula disso, ele decide ensinar a ela com quantos paus se faz uma lagoa. Como ela era bem competitiva, ela lança um desafio, onde se ela ganhasse ele se tornaria namorado dela, e quando ele pergunta o que ele ganharia se ele vencesse, ela diz que ele poderia fazer tudo o que ele quisesse. As garotas estavam empolgadas para ver a competição entre os dois acontecendo ao vivo e a cores, e rapidamente Ziyan avança para cima do nosso protagonista, passando pela defesa dele facilmente logo de primeira, sem muitas dificuldades, e marcando em seguida a sexta vencedora. E ela diz que não iria se segurar, portanto, o queria como namorado somente para ela, e ele pede para que ela tentasse novamente. Quando ela estava prestes a marcar mais uma cesta, ele consegue tomar a bola dela com facilidade dessa vez, e agora eram as garotas que estavam vibrando com a atitude do nosso protagonista, dizendo até que escreveriam uma carta de amor para ele naquele mesmo dia. Agora sim tá do jeito certo. E agora era a vez do nosso prota marcar a sexta campeã, vencendo assim a competição entre eles dois. Quando ela pergunta o que ele gostaria de receber da parte dela, ele apenas pede para poder sair com ela, um ato nobre de um cavaleiro. Foi com calma? Tá certinho, aprendeu comigo. Enquanto as flores desabrochavam em algumas pessoas por ali, ela responde dizendo que ele precisava ser mais forte se quisesse realmente sair com ela, deixando ele indignado com a resposta dela, já que ela não era tão orgulhosa assim em seu mundo. Novamente na casa de Shen-Shi, ele estava ajudando a senhora a recuperar suas feridas, e como consequência disso ele conseguiu um aumento em sua aura pura e em seu corpo espiritual
anual de uns 30%. Dessa vez era Shen-Shi que estava perguntando que tipo de recompensa ele gostaria por ter salvo sua mãe. E aqui ele deixou sua imaginação florescer bastante, indo até um pouco além do que eu imaginava. Nada a declarar nessa parte, senão eu tô na roça mais tarde. Ela, sem entender muito o porquê do sorriso bobo dele, perguntou o porquê de ele sorrir assim, e ele disse que não era nada e apenas queria pensar um pouco melhor antes. Enquanto ele caminhava para casa, um carro de repente passa em sua frente, e de dentro dele sai um cara com vestimentas completamente suspeitas, perguntando se ele era o tal Shu, que estava indo atrás de Tan Ziyan, e o tapado revela seu nome, e esse era Li Yuei, provavelmente o responsável pelo ataque na casa de Shen-Shi. Como Shu decidiu não responder a pergunta dele, o coitado se preparou para poder atacar o prota, mas facilmente o franguinho é imobilizado. Quando ele pede para que suas guarda-costas o ajudassem a pegar Shu, ele rapidamente consegue acabar com as duas, e pelo visto com apenas um chute. Como se não fosse o bastante, ele ainda faz o frangolino comer um pouco de piso asfaltado, ingerindo assim nutrientes para uma dieta saudável. Ou não. Shu diz que na próxima vez era para ele chamar mais pessoas caso quisesse atacá-lo, e quando o garotinho começa a falar um monte de baboseiras, ele apenas decide calá-lo da maneira mais carinhosa possível, como vocês estão vendo agora. Depois disso, Shu decide se preparar para poder investigar um pouco, já que não conseguia chegar ao porquê de Ziyan ter aceitado um casamento justamente com a família Li. Com isso, ele se lembra da recompensa que Shen-Shi tinha mencionado mais cedo, e pensa em usar isso ao seu favor, mandando assim uma mensagem para ela perguntando se ela conseguia um investigador privado, e ela passa o número de uma garota, juntamente com $10.000. Ele então faz a ligação marcando o encontro com a tal investigadora, e vemos uma garota que sinceramente parece ser bem linda. O local do encontro entre eles era um tipo de balada ou algo assim, e finalmente a garota aparece, chamada Shen Huahua, RUEBR, de 23 anos. Após as apresentações, ela pergunta qual era a relação dele com Shen-Shi, pedindo para ele ser seu namorado caso ele não tivesse nenhum relacionamento com ela. Ele então disse que apenas queria comprar algumas informações, mas pelo visto a guria estava brincando demais com o perigo, e ele diz que se ela não levasse a sério, contrataria outra pessoa para poder passar informações para ele. Em seguida, ela diz que a família Tan se encontrava em uma família comercial, mas recentemente aconteceram alguns problemas industriais na família. Sendo assim, a situação financeira deles não era muito boa, e a família Li foi quem propôs o matrimônio para a família Tan, já que casar com o tapado do franguinho lá ajudaria a família de Ziyan a receber o suporte financeiro necessário para sua família não quebrar. O prota não imaginava que a garota que ele gostava tinha tantos segredos assim, já que em sua vida passada ela nunca tinha mencionado nada, e ele pergunta algo sobre alquimia também. Shen diz que a família Tan, que era a família que ele tinha acabado de perguntar, era uma família de alquimistas que se especializavam em elixires e medicina, deixando ele impressionado, já que o que ele buscava estava exatamente embaixo de seu nariz. Shu pede para que ela contasse com mais detalhes para ele sobre isso de alquimia, e ela novamente brinca com a cara dele. Essa gosta de brincar com perigo. Danada que só ela. Naquele mundo existiam dois tipos de alquimia. Resumindo bem, é a alquimia comum e eles usavam poder para poder fazer os elixires. Elixires, whatever. E a segunda usava um poder espiritual misterioso que ela ainda não tinha conseguido compreender por completo. Após isso, ele começa a se perguntar se tinha mais alguém naquele mundo que tinha habilidades iguais às dele, e ela pede por seu pagamento por ter passado as informações que ele buscava. Quando ele pergunta se ela possuía informações sobre transações confidenciais e outras coisas, ela diz que falaria tudo para ele se acompanhassem em um jantar, e assim ele parte com ela para poder passar o resto de sua noite ao seu lado. Porém, já no final da noite, a guria estava completamente fora de si, já que acabou bebendo um pouco demais, jogando assim sua autoestima lá para baixo, além de se elogiar negativamente, e pergunta se ele gostava dela. Mas como não deu tempo de ele responder essa pergunta, ele decide levá-la para a casa dela, e lá dentro ele percebe que ela de fato era bem relaxada com as coisas. Depois de colocar a pequena donzela em sua cama, ela acaba dando uma de sonâmbula e parte para cima do protagonista, pedindo para que ele não fosse embora e ficasse com ela. Após fazer o que ela pediu, ela finalmente adormece, e ele consegue uma oportunidade para poder checar o celular dela, pegando assim algumas informações sobre a família Tan e também sobre a casa de leilão, onde era administrado por uma família conhecedora das artes marciais antigas por gerações, e graças a esse furo, agora ele conseguiu algo de muito valor naquele mundo. Alguns dias depois, Shu estava meditando para poder aumentar sua espiritualidade novamente, e em seus pensamentos ele dizia para si mesmo que no mundo dos seres imortais existia algo conhecido como a pedra espiritual, que servia para acelerar o ritmo de cultivação. Essas pedras espirituais poderiam ser obtidas através das veias, ou cultivando a eternidade, que absorvia a hora do céu e da terra, e já que naquele mundo não tinha pedras espirituais, ele decidiu leiloar aquela que ele tinha conseguido fazer. Na casa de Shen-Shi, novamente vemos que a mãe dela estava bem melhor do que antes, e agora ela tinha voltado com força total finalmente. A senhora diz para Shu que se ele tiver qualquer problema no futuro, ele poderia avisá-la que eles iriam ajudá-lo na mesma hora. Após o processo de desintoxicação do corpo dela, o estado espiritual do corpo dele também tinha sido liberto até certo ponto. Porém, agora ele precisava cultivar por completo. De repente, ele ouve alguém chamando por ele, e ao se virar, Shen-Shi acaba pulando em seus braços, dando assim uma boa recompensa, já que agora ele tinha salvado sua mãe de uma vez por todas. Depois dessa, eu tenho certeza que ele vai querer que ela se vista de empregada como na fantasia dele. Ela diz que aquilo era apenas um pequeno presente da parte dela, e logo se retira dali dizendo que um dia daria o presente completo pra ele. Claramente, nosso prota não achou nada ruim em ser beijado por ela. E meu amigo, prepara que o negócio vai ficar doido pro lado dele. A guria já tá avançada nessas brincadeiras, mas vai
Vai com calma, bebê, vai com calma. Novamente meditando para aumentar seu poder, ele consegue invocar um tipo de espada, e pelo visto essa espada estava com ele desde que entrou no corredor do espaço temporal, já estando com ele por 100 anos. Finalmente ele dá adeus ao seu antigo corpo mais frágil, já que ele conseguiu reviver seu antigo corpo espiritual. Eu só acho que ele acabou esquecendo de fazer um pouco menos de barulho, já que sua irmã acabou invadindo seu quarto e quase pegando ele com a mão na espada. Se você entendeu o trocadilho, deixe nos comentários. Zoeiras à parte, ela se desculpa por ter atrapalhado ele com suas atividades educativas, claramente criando um mal entendido aqui. Em seguida, ele se arruma para poder ir até a casa de leilão, ver quanto vale a pedra espiritual. Chegando lá, ele encontra com um vendedor, que dizia que o local estava fechado, mas quando Shu mostra a ele a pedra espiritual que tinha consigo, ele rapidamente desperta interesse nela, já que era um tesouro raro que eles não tinham por ali. Ele se apresenta como Zai Yu, e era herdeiro da casa de leilão de Shizen. Ao perguntar quantas daquelas pedras ele tinha consigo e qual era o nome dela, o prota dá a descrição das pedras para ele, e diz que tinha 5 delas consigo, e Zai Yu ofereceu 200.000 ienes por cada uma delas, conseguindo assim 1 milhão de ienes ao todo no final. Já do lado de fora, ele recebeu uma mensagem de Shen, pedindo para que eles se encontrassem naquela noite, até que de repente uma pessoa misteriosa aparece ao seu lado, mas ele então ativa a formação da espada, conseguindo assim se defender do ataque de seu rival. Não somente isso, mas o prota facilmente consegue desferir um golpe que foi capaz de fazer o bandido cair no chão. Quando ele pergunta quem tinha mandado ele, o cara diz que tinha sido Li Youwei, mas pediu por favor para que ele não apagasse ele da história. Porém, ao ouvir isso, claramente nosso protagonista não deixaria ele sair dali com vida, e finaliza seu agressor sem piedade, dizendo que daria conta da família Li depois. O que Shu não esperava era que do nada seu corpo começaria a aparecer alguns sinais estranhos, coisa que ele provavelmente não tinha sentido antes em sua vida passada, já que repentinamente ele pareceu ter pego algum tipo de gripe ou alguma coisa assim. O porquê disso eu também não sei, mas digamos que ele acabou indo exatamente para a casa de Shen, já que o dragão voador que estava dormindo acabou despertando de seu sono profundo, se é que você me entende. Quando Shen abre a porta, ela o recebe com a maior felicidade, e ele sem pensar 2 vezes acaba abraçando ela, mas como o abraço não era bastante, ele decide recompensá-la, ou talvez ele que tenha sido recompensado dessa vez. Após isso, ele pede desculpas, já que não sabia o motivo de estar sentindo aquele sentimento tão forte do nada, mas ela o abraça e diz que ele não precisava se segurar e podia seguir em frente. Tá aí tua recompensa, meu nobre consagrado. Ela se ofereceu para acalmar a fera enjaulada. Hoje o negócio ficou doido pro lado dele. Misericredo. Tomara que não bata a limitação no vídeo, meu pai. Após as atividades educativas, ele pensa consigo mesmo de que agora não restava escolha para ele a não ser conquistar aquele mundo. No dia seguinte, na escola, Zia estava procurando pelo prota, que estava puxando um belo ronco quando ela de repente o chama para almoçar com ela, fazendo ele ficar um pouco sem reação pelas atitudes que as mulheres daquele mundo tinham. Logo ela começa a sentir o cheiro de outra mulher nele, mas não se importou muito com isso, e eles por fim saem para poder comer algo, o que acabou sendo um alívio para ele por ela não ter continuado qualquer investigação, já que se ela soubesse o que aconteceu poderia ser problemático para ele. O prota pergunta para ela o porquê de ela tê-lo convidado assim repentinamente, e ela responde dizendo que apenas queria comer algo com ele, nada demais. Logo ela pergunta se poderia abraçá-lo, mas quando ele percebe que ela não tinha ficado tímida por ter dito algo assim, ele decide segurar nas mãos dela, o que pelo visto deu muito certo, já que ela ficou toda vermelha de vergonha. Cara, que guria fofo, mano, eu tô gostando bastante dessa personagem. Quando ele dá um leve beliscão nela, a situação só piora ainda mais pro lado da garota, e dá uma pequena bronca nele por ele ter feito isso, mas o prota tava se divertindo bastante com isso tudo. Ela começa a pensar que de repente sentia um pouco de ternura em seu coração, apesar disso nunca ter acontecido antes com outra pessoa, sentindo que depois de vê-lo na quadra de basquete, um sentimento espantoso veio sobre ela, pois começou a pensar nele como se fosse a pessoa mais importante do mundo, além de se sentir completamente protegida quando está com ele, sentindo que pode se apoiar em seus ombros quando ela precisasse, ficando completamente envergonhada em seguida consigo mesmo, por estar pensando essas coisas. Meu amigo, já era. Essa guria me ganhou. Essa é a divina dama com certeza. Além de fofa, ela é fofa. Cute demais. No estabelecimento onde eles comeriam, ele pede pelo prato que ela gostava, deixando ela impressionada por ele saber que ela gostava daquilo, fazendo ela se perguntar se ele estava investigando ela, mas quando ele devolve o olhar, ela acaba ficando envergonhada mais uma vez. De repente, 2 garotas suspeitas aparecem do lado deles, e claramente nosso protagonista não deixou de reparar na presença delas. Ele então decide se retirar rapidamente para poder buscar o pedido deles, e nesse momento as garotas aproveitaram a oportunidade para poder tentar apagar a divina dama. Porém, quando Shu percebe que a garota estava passando fome, lança o prato de lamen fervente que ele tinha pedido em cima de uma delas. O cara, além de top, é completamente caridoso. Esse sim tem um bom coração, chegando a dar seu prato inteiro pra guria, um ato nobre de um cavaleiro, ou quase isso. Como a colega dela estava com inveja por só sua amiga ter ganho uma refeição, ela decide descontar sua raiva na acompanhante do prota, que eu acabei esquecendo o nome por ser difícil de lembrar, mas Shu entra na frente dela recebendo um ataque diretamente em seu abdômen, ativando sua aura espiritual em seguida, decidindo levar as coisas um pouco mais a sério a partir daquele momento, arremessando assim a guria para longe como se fosse papel. Quando a divina dama diz para ele fugir, já que era ela quem elas queriam, ele diz que jamais faria isso e deixar ela sozinha, e parte para cima delas mais uma vez, dando um belo soco e acabando com a outra com facilidade. A garota de antes acabou se recuperando facilmente, e parte mais uma vez para cima de Shu,
Shu. Porém, quando ela desfere seu golpe em cima dele, a única coisa que ele sentiu naquele momento foi apenas cócegas, e acaba de uma vez por todas com a outra também. Em seguida, ela pergunta se ele tinha vindo de uma família focada em artes marciais antigas, mas como a história era um pouco longa demais para que ele pudesse explicar, ele apenas diz que era uma pessoa qualquer, e a puxa para que eles saíssem dali o mais rápido possível, dizendo que contaria os detalhes em outra hora em um local mais seguro. Do lado de fora, vemos que ele não estava muito bem, devido ao golpe que ele tinha acabado de levar para poder proteger Ziyan. Ela até queria levar nosso protagonista para o hospital, mas ele disse que poderia curar aquela ferida por si mesmo. Em certo momento, ela pergunta o porquê de ele tê-la salvado, e já que ele não poderia dizer para ela que eles eram namorados em sua vida passada, ele diz que a verdade era como se ele sentisse que conhecesse ela há muito tempo, tanto que faria qualquer coisa por ela, inclusive morrer se necessário, deixando a guria completamente sem reação após essa declaração ao vivo e a cores. Já era, meu nobre. Essa já caiu completamente na dele. Waifu desbloqueada com sucesso. Apesar do que ele tinha acabado de dizer para ela, ele pede para que ela confiasse nele, pois ele poderia ajudar a família dela com seus problemas. E ela diz que uma fórmula familiar foi roubada recentemente e as outras famílias se uniram para tirar a família Tan do jogo. E quando eles investigaram mais sobre isso, descobriram que a família Lee mais uma vez estava por trás de tudo isso, fazendo Shu perceber que eles não apenas queriam acabar com a família de Shenxi, mas com a família de Ziyan também. Ele pergunta se ela acreditaria se ele dissesse que poderia ajudar a resolver os problemas da família dela, e ao explicar como ele faria isso, ela diz que era mais fácil falar do que fazer, já que algumas receitas novas levaram mais de 20 anos para se desenvolver. Porém, ele pede para que ela não se preocupasse com isso, dizendo que teria um leilão dentro de 2 dias, portanto, eles falariam novamente a respeito disso com mais tranquilidade quando esse dia chegasse. Shu do nada começa a sentir uma pontada em seu peito novamente, mas dessa vez era diferente da outra vez, pois ele tinha marcado Shenxi com um reiki e do nada ele foi apagado, nos mostrando que provavelmente alguma coisa poderia ter acontecido com ela. Hoje, vamos acompanhar a parte 3 desse manhwa. Então se você está gostando dessa história, não esquece de me apoiar com o seu like. Depois do nosso protagonista sentir que algo poderia ter acontecido com Shenxi, ele se despede da bela donzela. Em seguida ele faz uma ligação para o Awa, dizendo que provavelmente ela poderia estar em perigo e gostaria que ela rastreasse o telefone dela, e enviasse a localização para ele. Depois de falar com o Awa ele liga para Zayu, que era o cara da casa de leilão de antes. Quando o protagonista diz que precisava da ajuda dele e precisava de um carro, rapidamente Zayu pergunta onde ele estava, pois iria buscá-lo, finalizando assim as atividades da casa de leilão imediatamente para que pudesse ir ao resgate de seu amigo. Logo vemos os dois em uma bela Lamborghini, e Shu mostra que a localização de Shenxi tinha mudado, mas é claro que com um carro daquele isso não seria problemas para Zayu. Em certos momentos eles acabaram se aproximando de uma van, e Shu usa sua habilidade para conseguir ver o que estava na parte de trás do veículo, encontrando assim a divina dama apagada. Zayu, ao perceber que esse era o carro que eles estavam buscando, decide entrar na frente da van, fazendo assim com que eles acabassem batendo em uma árvore e finalmente saíssem do veículo. Porém o que eles não estavam esperando era que nosso protagonista estava com a espada na mão já para poder apagar eles. Os bandidos até tentaram fazer alguma coisa usando suas armas, porém Shu sequer deu tempo para que eles pudessem pensar, e rapidamente acaba com eles. Após isso ele decide abrir a van para poder recuperar Shenxi, porém inesperadamente ele acabou sendo atacado. Das chamas acaba surgindo 2 irmãos, que estavam ali para impedir que nosso protagonista levasse a bela senhorita. Ao perceber que a habilidade que eles possuíam não era qualquer pessoa naquele mundo que tinha, ele se pergunta se existia mais alguém além dele que praticasse artes marciais antigas. Um dos irmãos pergunta para Shu se ele gostaria de se juntar a eles, já que ele tinha boas habilidades e ainda era jovem. Porém nosso protagonista acabou lançando um comentário que deixou os jovens de antes relativamente ofendidos pelo visto, até porque o mais novo estava perdendo a paciência e não via a hora de tentar acabar com o nosso protagonista. Como sempre, Shu continuou jogando lenha na fogueira, provocando os irmãos ainda mais. E dessa vez o irmão mais nervoso acabou não se segurando e decide finalmente atacar Shu. Porém para surpresa dele, ele conseguiu defender o ataque com facilidade usando sua espada. E como se isso ainda não fosse suficiente, ele fez com que a lança do bandido acabasse ficando rachada no meio. Sem perder tempo, nosso protagonista parte para cima dele novamente, mas dessa vez fazendo com que sua lança se quebrasse pela metade de uma vez por todas, finalizando o serviço de antes. Dessa vez com as mãos vazias, o jovem tenta derrotar Shu ainda assim, porém dessa vez ele acabou perdendo um membro de seu corpo com facilidade. O irmão mais velho dessa vez foi quem decidiu atacar, porém o irmão dele acabou sendo usado como escudo, para que assim Shu conseguisse se defender. Isso fez com que o jovem irmão usasse tudo o que tinha para poder conseguir derrotar nosso protagonista, mas digamos que isso ainda não foi o suficiente, até porque Shu acabou indo para
disparar atrás dele rapidamente, e com muita facilidade ele conseguiu apagar o bandido de antes também. Com as ameaças eliminadas, ele finalmente conseguiu abrir a porta da van para recuperar a bela donzela, e dentro do veículo ela estava desmaiada ainda. Quando ela desperta, deu para ver que ela estava completamente assustada com tudo o que tinha acontecido antes do sequestro dela. Sem saber o que tinha acontecido ainda, ela pedia para que nosso protagonista fugisse, já que os dois homens que a sequestraram eram muito fortes e ele não podia derrotá-los. Porém, Shu dá um abraço nela, a confortando e dizendo que agora tudo estava bem, portanto ela não precisava mais se preocupar. Só quando ela olhou para o lado de fora realmente, foi que ela viu que os dois sequestradores de antes já haviam sido derrotados por ele. E finalmente ela o abraça, com um grande alívio em seu peito por ter sido salva por ele mais uma vez. Após isso ele pergunta se ela sabia quem era que estava por trás disso tudo, e ela responde que possivelmente seria a família Lee, já que a família dela e a família Lee começaram uma guerra oficialmente. Além do mais, eles contratavam taoístas mestres para poder fazer os serviços sujos, e aparentemente eles eram muito poderosos, já que quando a atacaram, ela não teve nem chance de se defender. Em certo momento a bela senhorita acabou dando uma recompensa para nosso protagonista, dizendo que ele era sua estrela da sorte. Além disso, ela pedia para que ele voltasse para casa com ela, já que tinha que dizer sobre o que tinha acabado de acontecer. E também a mãe dela estava buscando uma oportunidade para agradecê-lo há dias. E é claro que após um pedido doce desse, ele não poderia recusar essa oferta. Já na casa dela vemos as líderes da família reunidas para algum tipo de reunião, e o casal de antes chega em seguida para poder explicar o que aconteceu. Quando a mãe de Shenxi pede para que eles se sentassem, a irmã dela acaba indo contra essa decisão, e pediu para que eles esperassem. Como ela não conhecia Shu, ela menciona que não era apropriado que estranhos participassem daquela reunião secreta de família, sem mencionar o fato de que ele era um homem. Mas logo o protagonista diz que ela poderia relaxar, já que não estava ali para participar de reunião alguma. Nos pensamentos da mãe de Shenxi, ela planejava oficializar o matrimônio dele com sua filha, mas após essa atitude isso seria algo inviável pelo visto. Shu logo mostra a elas uma pedra espiritual, dizendo que tinha ido falar sobre cooperação. Quando a irmã, que parecia mais um homem, pega a pedra, percebe que não era uma pedra de qualidade inferior. E quando a chefe da família pega a pedra em suas mãos, começou a sentir uma força interna fluindo através de seu corpo. Além disso, o poder da pedra acabou ficando ainda mais forte pelo visto, fazendo com que ela sentisse um poder antes desconhecido. Após sentir essa amostra, ela pergunta quantas daquelas pedras ele tinha, dizendo que compraria todas as que ele tivesse consigo. Em seguida ele diz que a pedra espiritual não se vendia diretamente. Além do mais, aquele objeto seria leiloado em 2 dias. Portanto, ele daria um preço para elas baseado no valor que ela alcançasse no leilão. Mas a razão por ele ter ido ali realmente era porque ele gostaria de oferecer para elas outra coisa, como amuletos de proteção e elixires que podem aumentar o poder de combate em um curto período de tempo. Quando ele menciona que o aumento era aproximadamente de 30%, rapidamente deu para perceber que a mãe de Shenxi acabou ficando interessada nisso, e já pergunta qual seria o preço. E após explicar algumas outras coisas também para a mãe de sua amiga, a irmã dela pergunta o porquê dele estar ajudando elas dessa forma, mas a resposta dele foi apenas de que Shenxi era sua amiga. Com isso deu para perceber que o coração da bela senhorita acabou ficando derretido, somente pela cara que ela fez. Do lado de fora da mansão vemos os dois reunidos novamente, e ela menciona que no início queria apenas usar ele, mas conforme eles foram pegando amizade, e ele acabou ajudando a família dela, as coisas mudaram. Aparentemente as coisas estavam indo como ele gostaria, já que após os leilões, com a ajuda da família dela, ele tentaria criar um império para ele. Quando nosso protagonista finalmente chega em casa, percebe que tinha uma velha estranha da parte da família da mãe dele em sua casa. Logo a velha estranha se apresenta dizendo que era a tia dele, mas ele não se lembrava de ter familiares em sua vida anterior. Quando ela revela que tinha ido ali na verdade para poder casar ele, Shu acabou pensando que ainda tinha 17 anos, portanto ainda era relativamente cedo para poder casar. Sem perder tempo ele diz que ainda estava estudando, portanto falaria mais sobre isso quando ele terminasse a universidade. Pela reação dela, ela pensava que um homem ir para a universidade era uma completa perca de tempo, e só agora ele se lembrou que naquele mundo eram as mulheres que tinham uma autoridade maior. Quando a estranha pergunta onde estava a irmã dele, a mãe responde que ela estava em casa sem fazer nada, mas pelos sentidos do nosso protagonista, ela estava dormindo nesse exato momento. Em seguida o pai de Shu decide se retirar para que assim elas conversassem a sós, mas ele percebeu que seu pai na verdade estava bem chateado com a visita da Score em sua casa, fazendo assim com que nosso protagonista sentisse vontade de jogar ela no mar, para que assim ela voltasse ao seu habitat natural. Dessa vez a estranha começou a falar mal do pai de Shu, dizendo que sua mãe deveria ter casado com outra pessoa, mas isso foi o limite do que
que o protagonista poderia aceitar, e dá um belo soco na mesa que tinha ali, assustando tanto sua mãe quanto a Escória. A desculpa dele na real era de que tinha um inseto na mesa, o que fez com que a Escória de antes finalmente percebesse as coisas que ela estava falando, e pouco tempo depois ela decidiu se retirar, porém cobrando a mãe de Shu que ela precisava dar uma resposta para ela dessa vez, sobre o que ainda não sabemos também. Antes de sair, a hipopótamo disse para que Shu aproveitasse seu último ano na escola, já que em breve provavelmente ele estaria casado, porém ele pergunta por que ele deveria dar ouvidos a um ser como ela, e logo a cara pálida responde que a família arranjaria um casamento para ele com uma mulher rica, para que assim a situação financeira deles melhorasse. Ele então responde que não se vendia fácil, fazendo com que ela ficasse revoltada com a resposta dele. Em seguida ele faz uma pergunta bem diferente para sua tia, perguntando quanto ela poderia pagar por uma perna. No entanto, ela não entendeu muito a pergunta dele e disse para que sua irmã o levasse para o hospital, por causa de seus pensamentos estranhos. Como nosso protagonista não gostou da situação em que ele estava, decide fazer uma ligação para Shinji, explicando em seguida o que tinha acabado de acontecer com ele. Logo a Escória de antes estava aproveitando a noite, e vemos que uma pessoa estava observando do lado de fora da porta. Logo vemos uma garota com outras duas gorilas no fundo, para poder dar uma lição na hipopótamo de antes, e elas foram enviadas justamente por Shinji, que não queria perder a chance de ter nosso protagonista para ela. Em seguida, Shu estava meditando, preparando assim os itens que poderiam garantir a segurança das pessoas que eram importantes para ele. Como a situação estava começando a ficar complicada naquela cidade, pelo menos ele ainda tinha um pouco de tempo para poder fazer aqueles artefatos. Em seguida ele decide testar a eficácia deles, e já deu para perceber que estavam funcionando bem pelo visto. Ainda durante a noite nosso protagonista jantava com seus pais normalmente, e logo vemos que os pais dele estavam bem cansados pelo visto, já que só de olhar para os olhos deles já dava para ver isso. Shu, ao ver a situação em que ambos estavam, decide entregar para eles os amuletos que ele tinha feito recentemente, sendo um para o pai, um para a mãe e o outro para sua irmã. Quando o pai acaba pegando dele, começou a se sentir muito bem somente pelo fato de tocar no amuleto. Já na escola, o protagonista estava bem cansado já que passou a noite toda fazendo os artefatos mágicos. Como ele estava dormindo na sala de aula, uma aluna próxima a ele tenta avisá-lo de que a professora veria e daria uma bronca nele. E por falar nela, logo ela aparece na frente do protagonista, pedindo para que ele fosse resolver o exercício no quadro negro. Um comentário à parte: se eu tivesse uma professora dessa no colégio que eu estudei, eu iria para a escola todo santo dia. Não teria uma falta sequer no ano, só se eu tivesse sido sequestrado ou algo assim. Como Shu não tinha prestado muita atenção na aula por estar dormindo, ele não sabia como resolveria aquele problema. Até que em certo momento ele percebe que o problema no quadro era justamente igual ao que sua colega tinha ensinado ele anteriormente, e com facilidade ele acabou conseguindo finalizar o que sua professora tinha pedido, deixando ela impressionada com isso, fazendo assim com que ela pensasse que ele tinha resolvido aquilo bem rápido até, mesmo sendo apenas um dorminhoco que dormia bastante durante a aula. Mesmo sabendo a matéria, ele não poderia dormir em sala de aula, e ele pensa que em sua vida anterior ele não foi um bom estudante, portanto, se perguntava desde quando sua professora o tratava tão bem. Além disso, ela comenta que a sala de aula precisava de um representante de classe, e deveria ser ele. Quando ele tenta recusar o pedido dela, ela acabou liberando uma aura ameaçadora, que fez com que ele aceitasse imediatamente aquela designação de ser representante de classe. Um tempo depois ele estava preparando um dos artefatos protetores em sala de aula. Descobrimos então que os amuletos mágicos podiam bloquear ataques fatais contra o portador, e o preço médio deles deveriam ser em torno de 30.000 ienes ou mais. Quando o colega dele chega repentinamente, assustando nosso protagonista, infelizmente o amuleto de antes quase explodiu. Enquanto ele tentava recuperar o amuleto, o amigo dele perguntava como ele poderia brincar com fogo em sala de aula. Como aquele amuleto acabou sendo quase desperdiçado, ele decide deixá-lo com seu amigo, porém não era para ele falar para ninguém o que tinha ganho. Como forma de retribuição e agradecimento, o amigo dele acabou dando uma Coca-Cola pela metade para ele, o que fez com que nosso protagonista ficasse revoltado com isso. O jovem então menciona que tinha algo para dizer para Shu. Basicamente, em alguns dias aconteceria um festival esportivo, e pergunta se ele gostaria de participar, já que tinha vencido Tanzia no basquete, mas ele acabou recusando o convite. No entanto, após um pouco de insistência do gordinho de antes, ele acabou conseguindo fazer com que Shu aceitasse participar dos jogos. Pouco tempo depois, uma garota com aparência relativamente atraente chega em seguida, chamada Lin Van. Essa garota era a estrela da escola, e ela estava ali justamente para falar com Shu. Logo ela menciona que os amigos deles do fundamental fariam uma reunião, e no final ela diz que ele deveria ir também, já que se ele não fosse seria bem chato. Ele acabou aceitando participar, e logo
pergunta quando seria. Ela responde que seria no dia seguinte, e entraria em contato com ele para passar mais detalhes sobre. Além do convite, ela ainda diz que via ele cada vez melhor, provavelmente se referindo à aparência dele. Sendo assim, não era à toa que Tang Xian se preocupava tanto com ele. Quando ela finalmente sai da sala de aula, ele se pergunta desde quando que ela se atrevia a tocar nele. O gordinho então estava surpreso com a proximidade dele da garota de antes, e para ele pelo visto ela era algum tipo de deusa ou alguma coisa assim. Mas como Shu estava ocupado demais e tinha outras coisas para poder fazer, logo ele se despede de seu amigo. Na sala de aula da Divina Dama, ela estava tendo dificuldades com algumas tarefas pelo visto, e de repente nosso protagonista chega para poder ajudar ela. Pela carinha dela, já deu para ver que ela estava com muita vergonha, mas ainda assim aceitaria de bom grado se ele pudesse ajudá-la. E como aquele era o mesmo problema que ele tinha resolvido anteriormente em sua sala de aula, ele decidiu ensiná-la. Enquanto ele ensinava a Divina Dama, deu para ver que eles acabaram chamando bastante atenção pelo visto, já que até se formou uma roda de alunos ao redor para ver os dois. Como o método dele de ensinar era relativamente fácil de entender, foi mais fácil para ela aprender assim. Em seguida ele pega nas mãos da bela donzela, para que ela assim o seguisse. Afinal, ele tinha algo que precisava contar somente para ela. Quando eles estavam finalmente a sós, ele responde que aquilo era um presente para ela, portanto se ela usasse ela estaria segura. Quando a Divina Dama percebe que aquele pingente não era nada fácil de se conseguir, diz que não poderia aceitar algo tão caro assim. Porém ele responde dizendo que aquele pingente na verdade tinha a função de proteger e fazer com que ela ficasse segura, e pediu para que ela confiasse nele. Com isso ela acabou aceitando o presente dele com muita felicidade em seu coração. Na hora de ir embora ele já tinha preparado em média uns 30 amuletos de proteção, e pensava que ainda naquele dia precisava ir visitar Xinxi para ver quanto poderia oferecer para a família dela. O amigo dele pergunta se eles poderiam sair naquela noite, e quando Shu pergunta para onde especificamente, ele apenas dizia que era um local muito bonito e emocionante. Porém como ele tinha outras prioridades antes, ele não pôde aceitar o pedido de seu colega de classe. Na casa da bela donzela ele acabou sendo recepcionado por ela com um grande abraço, e ela dava graças por ele finalmente ter chego, já que há tempos eles estavam esperando por ele. Quando ela sentiu o cheiro de outra mulher nele, começa a perguntar se ele estava saindo com outra garota, mas ele tenta disfarçar dizendo que isso era coisa da cabeça dela, e que eles tinham coisas para fazer agora. Ele então entrega o mesmo pingente para ela também, dizendo que ela não precisava pagar por ele. Antes que ela pudesse perguntar o que era aquilo, ele joga uma lata contra ela, fazendo com que o poder do amuleto fosse ativado imediatamente. Só então ele responde que aquilo na verdade era para defesa pessoal dela, e ele ativaria automaticamente quando ela estivesse em perigo. Completamente feliz com o presente que tinha ganho dele, dá um grande abraço no nosso protagonista. Porém ainda disse para ele que se ela soubesse que ele estava saindo com outra garota, ele poderia perder algo muito importante para ele. Eu imagino que já deu para entender o que de importante ele acabaria perdendo, mas após essa ameaça, ele apenas diz que tinha algumas coisas para fazer, portanto precisava ir, porém voltaria em alguns dias. Um tempo depois ele foi fazer uma visita no apartamento de Oa, e ao ver que ela possivelmente estava tendo algum pesadelo, ele decide se aproximar dela, porém logo ela acorda percebendo que ele tinha ido fazer uma visita para ela. Em seguida ela o abraça chorando, dizendo que tinha sonhado com a mãe dela novamente. Logo ela pergunta se ele não iria abandonar ela, igual sua mãe tinha feito. Como ele não sabia se um dia voltaria para seu antigo mundo, conforta a pequena senhorita, dizendo que não faria isso com ela. Mais tarde no mesmo dia, já estava na hora de ir embora, do contrário seu pai acabaria dando uma bela bronca nele. Mas antes disso, ele percebe algo no computador, e ao olhar mais de perto descobre que eram informações sobre algumas famílias de artes marciais antigas. Como ela o ajudou bastante coletando bastante informações, ele deixou um pingente com ela também. Além do mais ele não queria que nada de ruim acontecesse com ela, e em seguida dá um beijo de despedida na pequena donzela. Já no caminho de volta para casa ele fez uma ligação para seu pai, que logo dizia que mandaria sua mãe ir buscá-lo em breve. Quando ele passou sua localização para seu velho, rapidamente a mãe dele acabou chegando. Em seguida ela acaba perguntando onde é que ele tinha ido, já que ele estava com um cheiro feminino. Como desculpa, ele inventa que estava na festa de um colega, portanto lá tinha muitas pessoas, mas nos pensamentos dele claramente não era isso. Logo ela diz que ele precisava tomar cuidado, já que não era bom que ele andasse por aí sozinho, ainda mais com uma mulher. Quando o protagonista pergunta se ela não tinha parado de fazer fumaça, ela responde que na verdade era somente para afastar o cheiro feminino dele, já que o pai dele com certeza entenderia errado e deixaria ele de castigo. Em seguida ele recebe uma notificação em seu celular, dizendo que o amuleto dele tinha sido vendido no leilão por 1.200.000. Com isso ele poderia ficar rico naquele mundo com os conhecimentos
conhecimentos dele do mundo das fadas. Um tempo depois ele manda uma mensagem para Zayu, dizendo que tinha algo para entregar para ele, e pergunta quando ele estava livre. E ele responde que estava livre no atual momento, sem fazer nada. Quando os dois finalmente se encontraram, nosso protagonista entrega para Zayu o pingente que ele tinha dado às outras pessoas que eram importantes para ele também. Admirado com aquilo, ele chegou à conclusão de que aquele pingente valia em média mais do que 10 milhões. Shu então diz para ele tomar cuidado, e já que ele sabia exatamente o que era aquilo, o protagonista não precisaria explicar do que se tratava. Zayu percebeu que Shu também tinha feito algumas pesquisas sobre ele, e eles decidem brindar após isso. Um tempo depois ele começa a desabafar com o protagonista, dizendo que era a primeira vez que alguém realmente queria ser amigo dele. Conforme ele foi contando os problemas de seu passado para Shu, em certo momento ele mencionou que os estudantes o olhavam estranho, perguntando também se Shu conhecia esse sentimento horrível, de que para as pessoas do mundo afora, eles nunca seriam o mesmo tipo de pessoa. Mesmo que ele tivesse treinado nos últimos 2 anos, aparentemente as coisas nunca mudariam e ele sempre seria um estranho para a sociedade. O protagonista então responde que não tinha os mesmos problemas que ele, porém não estava muito longe de entender a dor dele, até porque a mãe dele tinha vindo de uma grande família, e a família dela não aceitou o relacionamento dela com seu pai, portanto eles fugiram para que pudessem realmente serem felizes um com o outro. Mas ele conta também o que aconteceu recentemente, quando a hipopótamo tinha dito que ele iria casar com uma mulher que ele sequer conhecia e gostava. Após ouvir isso, Zayu não conseguiu se controlar e caiu na gargalhada após essa notícia repentina. Como ele já estava bem feliz só pelo fato de Shu estar ali com ele, eles decidiram aproveitar a noite e falar sobre coisas que não sejam problemáticas para nenhum dos dois. Mais tarde naquela noite, o protagonista estava relativamente cambaleando ao subir as escadas de sua casa, e quando ele estava chegando mais perto acaba encontrando com sua irmã também. Aqui ele quase acabam fazendo com que ela desmaiasse de susto, mas logo pede para que ela fizesse silêncio, para que não acordasse seus pais. Logo que ela se acalma, ela acaba desmaiando nos braços dele, e ele fica sem saber o que fazer agora. Quando ele finalmente conseguiu levar sua irmã para o quarto dela, infelizmente para ele também não estava mais aguentando de tanto sono que estava, e por fim acaba desmaiando. Em seguida ele percebe que sua irmã estava tendo alguns sonhos, e acaba acordando com ela bem em sua frente. Com o susto ele acabou levantando rapidamente, antes que algo pior pudesse acontecer. Sendo assim ele decidiu ficar um pouco longe de bebidas por um tempo. Alguns dias depois nosso protagonista decidiu comprar umas roupas novas, para que assim ele pudesse ir a caráter para o jantar que ele tinha sido convidado. Já que a roupa já estava garantida, agora era hora dele comprar um carro também, até porque não poderia continuar simplesmente aproveitando a boa vontade de Zayu. Mas no caminho para a loja de carros, Shu acabou encontrando com um antigo colega de classe dele, chamado Zogu-kun. O garoto então pergunta se Shu iria para a reunião que ele estava organizando naquela noite, e ele responde que sim, além de que tinha sido exatamente a garota que o jovem pirralho gostava, que tinha convidado Shu pessoalmente para a reunião, fazendo assim com que o jovem pirralho saísse dali com uma inveja enorme dele. O protagonista então teve uma lembrança de seu passado, onde basicamente por culpa de mentiras que o jovem de antes inventava sobre ele acabou passando por situações bem complicadas. Sendo assim, ele aproveitaria a oportunidade daquela noite, para poder se vingar do garoto mimado que gostava de ser o centro das atenções. Finalmente na loja de carros, a atendente estava apenas entregando a ele carros que atendiam bastante o público feminino, mas logo ele pede por algo mais diferente, algum carro que seja pelo menos um pouco mais masculino, até que finalmente a atendente mostra ele um Porsche, e ele decide levá-lo para casa. Já durante a noite, ele finalmente estava preparado para poder comparecer ao jantar, e logo que ele entra percebe que aquele local onde as pessoas agiam de formas diferentes, não era muito agradável para ele estar, e em seus pensamentos ele apenas dizia para que ele se acostumasse com isso. Porém logo que ele vê a divina dama ali, decide se sentar ao lado dela. Ele pergunta para ela o que aconteceu com a garota que tinha convidado ele, e ela responde que não sabia. Porém como ele tinha aparecido ali vestido diferente, agora o cara mimado de antes vai ter que pagar a comida de todos ali por uma semana. Com isso Shu acabou pensando se o cérebro do garoto não funcionava, até porque ele viu o protagonista saindo com as roupas novas da loja, e ainda assim decidiu apostar. Por falar nele, o garotinho estava com seus colegas no fundo, olhando para Shu com um olhar de quem iria querer aprontar alguma coisa, para poder fazer com que o protagonista saísse do local humilhado de alguma maneira. A história continua com a garota de cabelo roxo, que eu já não lembro mais o nome, pois faz muito tempo que não trago essa obra, dizendo que um inseto tinha apostado contra o protagonista, pois pensou que o mesmo não daria as caras naquele dia.
O prota, sabendo que o estrume de mosca tinha perdido a aposta, diz para que ele não se esquecesse da parte do prota também, já que ele tinha apostado que pagaria comida para todos ali a semana inteira caso o protagonista aparecesse vestido de uniforme. O resto de lavagem até tenta disfarçar para não ficar feio para ele, mas enquanto os colegas de classe comemoravam, ele estava revoltado com o protagonista. A garota de antes comenta que mesmo que eles fossem almoçar no refeitório do colégio, ainda assim não vai sair barato para ele. E o prota apenas diz que quem começou isso tudo foi justamente o inseto. Enquanto os outros comiam e bebiam tranquilamente, o estrume de mosca anunciou que os garotos do segundo ano iriam preparar Jogos Olímpicos, e estava planejando montar um grupo de basquete masculino, já que tinha pessoas se candidatando para isso. Ele ainda pergunta para Shuking se o mesmo gostaria de fazer parte do grupo desse inseto, mas o prota imediatamente diz não estar interessado na proposta da mosca de hipopótamo. A jovem comenta que, apesar de o estrume ter dito que o protagonista jogava mais ou menos, ele ainda foi capaz de derrotá-la. Com isso, ela perguntou se ele quis dizer então que ela não sabia jogar, o que deixou o cara de antes sem saber como responder a essa pergunta. Ela ainda avisa para que eles deixassem as desavenças entre eles de lado, e por isso se tratar de uma honra do colégio, eles não poderiam perder de maneira nenhuma. O inseto ainda estava jogando as responsabilidades ao protagonista, tentando fazer ele ser forçado a aceitar essa parceria. A garota também pergunta para ele o que achava de participar, mas parece que ele meio que ignorou isso por enquanto, e até ofereceu dar de comida para essa jovem dama em sua frente, e a mesma já ficou daquele jeito, toda empolgada. É claro que ela não recusou a oferta do protagonista, já que o cara é um sigma de verdade, enquanto o inseto de antes não passava de um escroto sem atitude, ficando com uma raiva que não cabia dentro de si. A garota pergunta mais uma vez se o protagonista não gostaria de entrar para a equipe de basquete, e ele lança logo uma proposta insana, dizendo que se ela quisesse que ele participasse, ele iria participar. No entanto, tinha uma condição: ela tinha que dar um beijo nele. Por ela achar que esse preço era algo muito pequeno, ela fez uma pergunta que eu não posso dizer aqui, mas ele responde à altura e apenas aceita a oferta dela. Os dois acabaram se beijando nessa hora. E depois disso, a jovem dama acabou pensando bem, e resolve fazer uma oferta melhor ao protagonista, dizendo que, se ele ganhasse a competição, ele receberia uma premiação dobrada no final. Os alunos ali começaram a incitar que os dois estavam juntos, etc. E o protagonista logo interrompe, dizendo que ele já tinha avisado antes, mas seria ele quem iria conquistar ela, convidando a todos em seguida para comerem uma sobremesa em um restaurante que tinha ali perto, que era muito bom. A empolgação dos que estavam na mesa foi enorme dessa hora, e a jovem dama já começa a ficar preocupada, perguntando se ele realmente tinha certeza de que ele poderia convidar a todos, mas ele a acalma, pois não tinha com o que se preocupar. Ele até diz para ela que eles já eram namorados, então ele não poderia decepcioná-la, mas como nesse mundo tudo é invertido, e as mulheres fazem normalmente o papel dos homens, ela meio que não leva isso de graça para casa. Enquanto isso, tinha alguém ali que estava se remoendo de raiva, já que, para ele, era ele quem deveria ser o protagonista daquele jantar, e não o jovem Shuking. Passado um tempo, vemos os alunos de antes indo até o restaurante onde eles iriam comer a tal sobremesa, e a escória de antes, ao ver uma garota ali, logo se anima, tentando puxar assunto com ela. Porém, pouco tempo depois, ele foi totalmente ignorado, já que ele foi falar justamente com o nosso protagonista, e ele fica contente em ver que ela tinha ido até ali. Parece que ela teve um pequeno compromisso e por isso não pôde comparecer antes, e pouco tempo depois alguém comenta que, como o piano estava vazio naquele dia, era para eles pedirem ao tal do Zuubu que tocasse alguma coisa para eles. Zuubu é justamente esse inseto, que começou a se vangloriar de suas habilidades e coisas do tipo, mas a tentativa dele era fazer com que a garota de quem ele gostava se juntasse a ele, mas ela dançaria e ele tocaria. A mesma aceitou a oferta do garoto, porém o que ele não esperava era que ela dedicaria aquela dança justamente Shuking, o que deixou todos os outros soltando arco-íris, já que não bastava ele ter uma jovem bela dama ao seu lado, ele ainda tinha aquela garota famosa também. A escória fica revoltada e se senta para poder tocar alguma coisa. Enquanto isso, a jovem de antes faz a sua apresentação também como dançarina, e o prota até elogiou o sapo comedor de mosca, dizendo que ele tocava muito bem. Essa jovem não deixa barato e pergunta se ele não estava achando a dança da jovem dama de antes melhor, e o garoto não perde a oportunidade de provocar sua namorada, perguntando se ela não estava com ciúmes. Só pela reação dela, deu para ver que sim, e não era pouco ciúme não.
Quando o inseto viu a proximidade do protagonista com a jovem dama, ele ficou indignado, já que a garota de quem ele gostava estava dançando para o protagonista, até que ele se revolta e decide tomar uma atitude. Ele pergunta ao protagonista se ele sabia o significado da palavra respeito, e Shu King apenas disse que, da mesma forma que o garoto tinha o direito de tocar, ele tinha o direito de não estar interessado em ouvir também. No entanto, parece que a indignação do jovem não era com o protagonista não prestar atenção nele, mas sim na garota de quem ele gostava. Eu acho que esse garoto tem um parafuso solto. O protagonista então se levanta calado e oferece um drink à jovem dama, sem dizer uma palavra por enquanto. Ele bebe o drink tranquilamente, e pelo visto a garota gostou do que ele fez. Logo, ela apenas faz um gesto elegante, como se apreciasse o que ele fez ou alguma coisa do tipo. Porém, o garoto ainda estava indignado, e começou a elogiar o protagonista negativamente, e o prota revida, mas com muito mais estilo, dizendo que se ele tocasse da mesma forma que o inseto, ele mesmo já teria tirado suas mãos fora, provocando o garoto ainda mais, fazendo com que o mesmo dissesse ao protagonista que ele ficasse de joelhos e pedisse desculpas. Por incrível que pareça, o protagonista apenas incitou uma competição entre eles, ou algo parecido com isso, e o garoto já começou a ficar assustado, pois o prota tinha dito para ele dar adeus às suas mãos caso perdesse. O protagonista apenas assoviou e compôs uma melodia na mesma hora, fazendo com que todos ali ficassem totalmente encantados com a música que o garoto estava tocando com apenas a sua boca. As duas jovens de antes perceberam que ele era diferenciado e reconheciam aquela música de algum lugar, nos mostrando que, pelo visto, elas gostaram bastante de ouvir o jovem Sigma. Enquanto isso, o garoto de antes até ficou admirado também, e começou a se ver em um local totalmente diferente. Enquanto as pessoas do lugar ficavam simplesmente encantadas, o protagonista dizia que essa era uma verdadeira canção dos deuses, que ele obteve quando estava para se converter em um deus em sua vida passada. Era a primeira vez que alguns ali ouviram uma melodia tão linda, e o medo do garoto já começou a ficar aparente, e só então ele percebeu a diferença de grandeza entre o protagonista e ele. Nessa hora, o rapaz estava se borrando todo, e a jovem dama de antes apareceu para defender o garoto, não querendo que ele avançasse com a aposta que eles tinham feito anteriormente. O protagonista então pergunta para ela se ela queria que ele perdoasse as atitudes daquela mosca descartável, o que deixou a garota totalmente calada, sem nem saber como responder. Apesar de nesse mundo as mulheres agirem como homens, aqui o protagonista colocou ela no seu devido lugar rapidamente. De repente, a namorada do protagonista apareceu, dizendo que o inseto acabaria mudando esse jeito dele futuramente, sem contar que o protagonista poderia acabar entrando em problemas caso ele seguisse realmente com o que ele queria fazer. Nessa hora, o garoto prota começou a perceber que acabou se deixando levar demais, talvez por conta da música ou coisa assim, mas ao ver uma faca na mesa, ele ainda resolve aplicar uma punição no inseto, mas o garoto estava achando que realmente iria conhecer Jesus mais cedo do que ele esperava. Porém, o protagonista apenas cortou o cabelo do estrume, dando a ele um visual mais inovador, e assim que ele percebeu a podridão que o protagonista tinha deixado o seu cabelo, o prota ainda quase acertou a faca nas áreas mais sagradas de um homem. O mesmo diz em seguida que ele não era mais o Shu King que o inseto fazia bullying no passado, e ele esperava que a mosca debilitada se lembrasse disso. Só pelo jeito desse canela negativa, eu não preciso dizer que o cara estava se borrando totalmente, e ele perguntou se o prota não estava pegando pesado demais. Pegando pesado? Se eu tivesse perdido, mesmo que eu implorasse, você teria deixado passar? Eu, Shu King, só me ajoelho diante dos meus pais. Quem você acha que é? Por que deveria me ajoelhar na frente de uma mosca como você? Perguntou o protagonista. Ele ainda ordenou ao inseto que se retirasse dali, pois não queria mais ver a cara dele em sua frente, e com isso a humilhação estava completada com sucesso, e lá se vai a escória da sociedade, a mosca de rinoceronte, indo embora com o rabo entre as pernas. O clima ficou bem pesado ali, e algumas pessoas estavam bem tensas. Mas o garoto rapidamente acabou com essa tensão toda ao dizer que a mosca debilitada já tinha ido embora, e agora eles poderiam aproveitar a festa tranquilamente, e assim eles fizeram. A atual namorada dele diz que está ficando cada vez mais difícil de entender o protagonista, e ele retruca rapidamente o que ela disse, falando que em breve ela iria descobrir quem ele era. Voltando para o seu carro, ele percebeu que o cheiro da bebida ainda estava nele, achando que não poderia voltar para casa dessa maneira. Em seguida, ele liga para sua irmã e diz que não iria voltar para casa, e pediu para que ela cuidasse dos pais dele e ajudasse o garoto a bolar uma desculpa.
Parece que a irmã do garoto não gostou muito disso, mas quando ela ficou sabendo que ele iria pagá-la depois, a conversa mudou totalmente. Mais tarde naquela noite, ele resolve fazer uma visita para a jovem Wawa, achando que ela estaria possivelmente acordada ainda. Assim que ele abriu a porta, percebeu que a mesma já estava destrancada, e lá dentro ele vê a garota de antes brigando com alguém, e aparentemente era um Zé desiludido com a vida que estava querendo problemas. O mesmo Zé desiludido pergunta quem era o protagonista, e o protagonista logo tomou a frente falando que ela era namorada dele, e queria saber quem era o inseto que estava invadindo o apartamento dela. Rapaz, eu já aviso para vocês não esperarem respeito nessa obra. Ele é de todas e todas são dele. É tipo isso. O cara, sem entender muita coisa, pergunta se ele tinha ouvido isso mesmo, e o inseto ainda diz que ele era o pai dela, e que ela devia a ele 3 milhões, perguntando se o garoto poderia pagá-lo então. Só que a garota começou imediatamente a revidar, dizendo que isso tudo era uma mentira e que quem devia 3 milhões realmente era justamente o pai dela. Por incrível que pareça, esse resto de esgoto teve a audácia de dizer que isso não importava, e que por ela ser a filha dele, ela tinha a obrigação de pagar a dívida que ele mesmo contraiu. Ela pergunta para ele então se o velho descartável achava que ela cagava rodando por acaso para ter todo esse dinheiro em sua conta, e ela ainda joga o cartão dela na cara dele, dizendo que ali estava todo o dinheiro que ela possuía, e era para ele nunca mais dar as caras por ali. Porém, como naquele cartão não havia dinheiro o suficiente, ele ainda insistiu em pedir o resto ao protagonista, e a mesma tenta defender o garoto dizendo que ele não tinha nada, pois ele era apenas um estudante. Nesse momento, o comedor de lavagem diz algo que não devia a respeito de sua própria filha, e até o prota ficou sem saber como reagir ao comentário da garota, já que ela disse que, se ele realmente tivesse dinheiro, ele nunca teria notado ela. O velho até tentou decidir o destino de sua filha, dizendo para ela terminar com o protagonista, pois ele mesmo iria arranjar alguém para ela que verdadeiramente tinha muito dinheiro em conta. Nessa hora, o cara fala algumas coisas que eu sequer posso falar, pois tenho certeza de que vou perder a monetização do vídeo. Mas isso só mostra que esse ser completamente descartável merece ser apagado da história da pior maneira possível. Só é uma pena que nesse manha, pelo visto, esse tipo de coisa não acontece. A garota começou a chorar devido ao que seu próprio pai tinha dito para ela, e o protagonista imediatamente a puxou para perto de si e disse que daria os 3 milhões que ele estava buscando. Porém, ele teria que cortar totalmente a relação dele com a jovem Oa, e nunca mais deveria perturbá-la. Aqui, o inseto estava começando a entrar em transe pelo olhar dele, e novamente o Sigma de respeito diz para que ela não se preocupasse com isso, pois ele iria se encarregar dessa situação. Porém, o cara já estava começando a querer se aproveitar ainda mais desse problema, e iria tentar tirar 5 milhões do protagonista. A garota ficou irritada com o que seu pai tinha dito, mas o garoto não iria entregar o dinheiro assim sem antes colocar isso em um contrato, e o inseto teria que assinar um documento mencionando que ele tinha cortado relação com ela, e somente quando ele terminasse de assinar, que o protagonista daria o dinheiro para ele. Porém, a múmia acabada se recusava a fazer isso, e apenas queria jurar por si mesmo que nunca mais iria procurá-la. Mas o protagonista complementa dizendo que o que ele escreveria ou não, era problema dele, porém se passar daquela noite e ele não conseguisse fazer o que ele estava querendo, o garoto não iria mais dar o dinheiro para ele. Na mesma hora em que o inseto ouviu isso, ele pediu pelos papéis para que ele pudesse fazer a tal assinatura, e depois que os papéis já estavam assinados, ele cobrou pelo dinheiro, e o garoto diz que iria mostrar uma coisa interessante para o estrume de porco. Logo, o garoto ativou uma habilidade desconhecida em uma caneca que estava por ali, e a caneca se transformou em um tipo de bastão, ou algo semelhante a isso, deixando o inseto de antes tremendo completamente na base, já que o garoto sabia usar magia. Em seguida, Shuking joga o bastão que ele tinha criado bem na cara do estrume de porco, fazendo com que ele sentisse uma enorme dor. Ele ainda deixou claro que o dinheiro estaria na conta da escória em breve. Porém, se ele sequer sonhar que ele se aproximou da Uawa novamente, ele tinha milhares de formas para poder acabar com a vida dele. Nessa hora, o sarnento saiu dali rapidamente, temendo perder sua vida, e a garota de antes abraça imediatamente o protagonista, dizendo a ele que ela pagaria esse dinheiro de volta um dia. Mas ela não precisava se preocupar, pois, segundo ele, isso era apenas troco para o protagonista, significando que o garoto tinha dinheiro de sobra na sua conta, o que deixou a jovem dama feliz da vida e ainda recompensou o menino prota. Na manhã seguinte, a garota olhava para o protagonista, mais apaixonada do que nunca por ele, e o garoto já estava até perdido de que horas eram.
Mas enfim, o dia terminou bem para o prota. É só isso que eu posso dizer. Alguns dias já tinham se passado, e agora era véspera de Natal, e digamos que algumas garotas estavam vestidas de Mamãe Noel para dar alguns presentes ao nosso protagonista, e era justamente as 3 de antes, que eram a fim do garoto. No entanto, eu descobri só depois que isso era apenas um capítulo especial, mas já fica aí, como um bônus para você. A verdadeira história continua com a jovem Wawa, tendo feito um café da manhã para o protagonista poder comer, e estava mais do que estampado na face dessa jovem o quão feliz ela estava. Ele pergunta em seguida por que ela estava tão carinhosa assim com ele, e ela diz que era porque não queria perder ele. Ele fica feliz com o que ela tinha dito, mas diz que ela não precisava se forçar a fazer essas coisas por ele, e ela poderia ser somente ela mesma. Enquanto ela lavava a louça, parece que o garoto teve uma noite difícil, mas pelo diálogo dele aqui, foi uma manhã bem difícil. É melhor eu ficar calado. De repente, ele recebe uma mensagem em seu celular, e era do Zail dizendo que o problema já tinha sido resolvido, e o garoto o agradeceu e disse que iria devolver esse dinheiro para ele em breve. Em seguida, ele vê uma notificação da sua namorada Tang Ziyan, e eu já nem sei mais quantas namoradas esse cara vai ter até o final dessa obra, mas era para ele ir até o clube de basquete depois da aula. Pouco tempo depois, lá estava o protagonista no tal clube de basquete, e se há uma coisa que me deixa indignado nesse manhã, é ver tantos homens agindo como frangalhos, sendo uma total decepção até mesmo para a jovem dama de antes, que sentia falta de uma presença máscula em sua vida. Por falar nisso, o protagonista apareceu em seguida e perguntou se aqueles caras estavam jogando basquete realmente, ou se eles estavam apenas apanhando da bola propositalmente. A jovem Ziyan até diz que eles não poderiam esperar que as mocinhas ali na frente tivessem o mesmo nível de uma garota, e ela ainda complementa que até nas outras escolas era assim também. Ela lembra ele sobre uma conversa que eles tiveram no passado, sobre uma tal fórmula medicinal, e ele mostra para ela o papel que ajudava os magos a aumentarem a sua magia. A bela dama ainda pergunta se ele confiava tanto nela assim, e se ele não tinha medo de que ela fosse passar a perna no garoto. Mas parece que não, e ele realmente só queria ajudá-la, já que ele não se importava muito com dinheiro. A garota comenta em seguida que achava que ela tinha se apaixonado de verdade por ele, o que deixou ele sem entender muita coisa, pois ele tinha pensado que ela já estava apaixonada anteriormente. Ela revela que antes ela apenas tinha interesse por ele, mas agora a conversa era totalmente diferenciada, e do nada a garota manda logo um beijo sugador de almas no protagonista, e uma bola foi na direção dos dois propositalmente. Porém, o cara estava preparado, e ele para a bola com uma enorme facilidade. Quem foi que jogou a bola foi justamente a escória da sociedade. Enquanto brincava com a bola, o garoto diz que ela tinha uma legião de fãs muito grande que não suportaria ver os dois juntos, e ela fez com que as moças dessem 50 voltas pelo pátio. Naquela noite, lá estava o protagonista calmamente em sua casa, e de repente sua mãe chegou e se sentou bem ao lado do garoto. No mesmo instante, ela fez uma pergunta inesperada e queria saber se ele tinha alguma garota de que ele gostava. A resposta dele foi que sim, e queria saber o motivo de ela estar perguntando isso de repente. Ela começa a contar um monte de baboseiras não importantes sobre a família deles e coisas do tipo, e sobre um acidente que a segunda tia dele tinha sofrido, etc. Nessa hora, ela diz que a família não iria desistir desse problema, e falavam muito sobre casamento, etc. E a segunda tia dele tinha ido falar com eles sobre isso. Como ela estava indefesa demais nesse momento, ela não poderia impedir que o garoto acabasse tendo um casamento forçado. Ele pergunta se eles não poderiam ser amigáveis, mas a resposta foi que mesmo que ele quisesse se casar com uma garota diferente, isso ainda não iria funcionar. A família deles era muito grande e tinha muito poder, e a mãe do garoto pergunta em seguida se ele conhecia a Universidade Nacional. Ele diz que sim e que era a universidade número 1 do país, além de ser uma das forças mais poderosas também. A única maneira, segundo ela, era que para ele desfazer esse tal casamento familiar, ele precisaria dominar o próprio destino dele, e teria que entrar na Universidade Nacional. Somente com isso, a família Shu não iria se atrever a se opor às autoridades da universidade. Enquanto o garoto meditava, ele dizia que a Escola Nacional era realmente uma presença muito especial naquele mundo, e durante os ciclos da sua fundação, aumentaram inúmeros recursos para o Império, então eles certamente tinham muita informação. Mas agora ele precisava saber mais sobre os segredos daquele mundo, e o nível de cultivo naquele mundo era igual ao do mundo das fadas. Existem 5 domínios de cultivo eterno, sendo eles: fundação da construção,
ou algo parecido com isso. Danjig, Yuan Eng, transformação infante e Mahayana, que era o mais alto. Ele esteve cultivando há 300 anos, passando por Mahayana e ascendendo. Ele pensou que entraria no reino da eternidade ou que lhe disseram que era o mundo das fadas lendário, mas em vez disso, ele foi parar naquele mundo totalmente estranho onde os papéis eram invertidos. Embora não possa ser detectado a olho nu, ele se perguntava se podia sentir como a espada tinha mudado. Parece que ele tinha entrado no caminho que era chamado de Yu Hong Dong-yun, e não queira saber o que significa, porque eu também não sei. Mas se a ferrugem daquela espada não desaparecer, as consequências são inconcebíveis. E ele queria saber por que tinha que entrar naquele caminho, pois se a base da estrada caísse, ele certamente iria virar lembranças. Ele precisava encontrar esse pote o mais rápido possível e esconder, antes que alguém mais o encontre. E ele repentinamente recebeu uma ligação de Zai Yu, e assim que ele atendeu, o mesmo brigou com o protagonista, pois ele tinha avisado várias vezes ao garoto para que ele fosse ao leilão naquela noite, mas ele ainda não tinha dado as caras por ali. Nesse momento, ele tenta se lembrar quando foi que o amigo dele tinha dito algo sobre o leilão, e foi justamente enquanto ele estava no colégio, morrendo de sono, mas ele acabou só dando um ok ao amigo dele, e caiu totalmente no sono logo depois disso, deixando o garoto falando sozinho no telefone. Após ter se lembrado finalmente de como tudo aconteceu, vemos o garoto bem arrumado, e ele queria ver se tinha algum material espiritual de um deus de ouro que era adequado para poder fazer a bainha dele. Pela aparência das pessoas, parece que o lugar era realmente lotado de figurões importantes, até que ele avista o amigo dele falando com uma jovem senhora, e até o garoto estava galanteador nessa hora. Quando ela saiu, ele até recebeu um leve cumprimento, se é que você me entende, e aparentemente a família dele queria que ele também conhecesse algumas mulheres famosas. Algumas pessoas ali começaram a zombar da aparência do protagonista, e uma delas até chegou a esbarrar no garoto propositalmente, somente para terem a desculpa para humilhá-lo ainda mais. O prota ainda revida, dizendo que a família Zai, que era do amigo dele, acabaria perdendo aquela casa se eles tivessem pessoas como aquela escória que estava em sua frente. Ela até chegou a levantar a mão para poder agredir o prota da história, mas o mesmo segura a mão da Cascavel no mesmo instante, e ainda dá um recadinho para ela, já que quem estava procurando briga à toa era justamente essa víbora banguela. O garoto segurou o braço dessa cobra com tanta força que só se ouviu o estralar de ossos quebrando em seguida, e o estrume que estava com ela, que já estava todo borrado, resolveu chamar os seguranças do lugar. Quem apareceu depois foi o amigo do garoto, defendendo o mesmo, dizendo que ele era um bom irmão, e envergonhá-lo era o mesmo que envergonhar o jovem Zai. Ele ainda disse que os dois estrumes de antes, a partir daquele dia, não poderiam mais entrar na casa de leilões, e ele mesmo chamou os seguranças para esses dois restos de estrume. Com as coisas já resolvidas, finalmente, o protagonista perguntou ao seu amigo se ele gostaria de falar alguma coisa para o garoto, e ele pergunta se, por acaso, a mãe do protagonista era membro da família imperial da família Shu. Quando ele disse que sim, Zai revelou que a tia dele tinha perdido a perna, e o rim, e alguém da família Shu na capital imperial tinha ido comprar aquela informação ali, e o garoto imediatamente interrompeu essa pessoa. O protagonista então pergunta depois se ele sabia quem foi que tinha efetuado ou ordenado a queima de arquivos, e o garoto Zai diz que era o chefe da família, e a senhorita Ye Shenxi não sabia. Shukin começa a mostrar um pouco de preocupação, pois ele estava realmente preocupado na época, sem saber da situação atual da família Shu na capital. De repente, a família da Ye Shenxi apareceu, e parece que o prota ficou empolgado por vê-la. A chefe da família diz que ele deveria estudar bastante para entrar na universidade, já que socializar assim ele poderia a qualquer momento. Ele, percebendo que ela estava preocupada de que o jovem Zai o usasse, apenas diz para ela que tudo ficaria bem, e ela não precisava se preocupar. A jovem dama de antes apressa sua mãe para que ela deixasse a sua filha e o menino prota a sós por um tempo, pois ela tinha algo para dizer para ele, e dá um enorme abraço no garoto logo depois disso. O garoto de antes, envergonhado, diz que o leilão iria começar muito em breve, e os dois precisavam entrar logo. O prota apenas diz ao seu amigo para que ele não levasse tão a sério o que a tia Ye tinha dito antes, mas parece que a chefe, que era a mãe da jovem que abraçava o protagonista, verdadeiramente se importava com ele, então ela fazia dele o genro favorito dela. Apesar de o garoto tentar pegar algumas informações, o jovem Zai pediu para que ele e a jovem Shenxi fossem para o quarto, pois lá ele daria algumas informações para os dois. Chegando no quarto em si,
Ela pergunta se a pedra espiritual que ele tinha mencionado realmente tinha aparecido no leilão, e ele diz que sim, e que existiam 5 delas ao todo. Oferecendo uma bebida para ela, parece que a jovem não gostou muito, já que para ela ele ofereceu um chá, e para ele pegou um vinho. Só então ele se lembrou de que tinha se esquecido de que, naquele mundo, as mulheres gostavam de bebidas barulhentas, especialmente ela. A jovem então diz que, se ele não gostasse de mulheres bebendo, ela mesma poderia parar com isso, mas ele não se importava muito com isso. Assim que ele disse isso, a garota puxou o jovem para perto de si e disse para que eles aproveitassem bastante aquele momento para conversarem sobre o futuro dos dois juntos, e o rapaz já estava imaginando como seria o casamento deles. Só que não, mas eu não vou dizer aqui. Digamos que ela soltou um comentário sobre uma roupa que o garoto pediu para ela usar na última vez que eles se encontraram, e ele já começou a fantasiar como essa jovem ficaria linda com essa fantasia. Aqui eu tive que dar um foco especial no rosto dos personagens, até porque olha só como esse manha é bem desenhado. Até o protagonista estava tendo dificuldades para resistir a tamanha beleza em sua frente, e o garoto finalmente resolve se entregar de vez. No entanto, pouco depois, o amigo dele apareceu repentinamente, atrapalhando o momento dos dois pombinhos, ficando totalmente paralisado com o que ele tinha interrompido, e rapidamente pediu desculpas por incomodá-los. Apesar disso, a jovem dama queria continuar falando do futuro dos dois juntos, até porque tinha muita coisa para ser conversada ainda, mas como o leilão estava para começar em breve, o garoto achou melhor deixar o futuro para falar só no futuro mesmo. De qualquer maneira, ela lança uma provocação no prota, mas o garoto tinha recobrado sua consciência e agora estava mais calmo. Ele ainda diz para os jovens a entrar rapidamente, já que ele estava atrás da porta espionando os dois. Apesar das desculpas, Zai diz que tinha muitas informações para os dois, e conforme eles viam as tais informações, o protagonista percebeu que não parecia ter nenhum material espiritual dourado de Deus que pudesse soprar a espada dele. O jovem Zai até se perguntou se ele não tinha o pedaço de metal que o protagonista tanto queria, e mostra para ele um pedaço de meteorito que ele tinha ali, que facilmente poderia transformar espadas comuns em espadas mágicas. No entanto, para o protagonista, aquilo não passava de um material que não era utilizável para o que ele pretendia fazer, e diz que o meteorito serviria para fazer um tipo de panela, ou algo assim. A jovem Yeshanshi caiu na gargalhada depois disso, e já que os olhos do garoto estavam altos demais, então Zai não iria mais incomodá-lo. Chutando o prota para longe, ele pediu para que a senhorita visse se tinha alguma coisa que ela gostaria. Até que ela avistou um tipo de vaso ali, e é dito que aquele que beber aquele vaso aumentaria muito a força dos soldados. O prota pergunta se ela gostaria daquilo, mas ela diz que não, pois definitivamente era um objeto de extremo valor e todos ali iriam querer comprá-lo, e certamente ela não poderia mantê-lo em segurança também. O protagonista percebeu alguma coisa que antes não tinha percebido, e olhando mais de perto aqueles símbolos, ele diz consigo mesmo que não era o vinho, mas o pote em si, e esse era o material do Deus de Ouro que ele estava buscando esse tempo todo. Se você gostou e quer continuar acompanhando o desenvolvimento dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio, para mim, ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima!